Bem-vindos, pois ficamos curiosos para saber quem era essa grande contratação do Florentino. Ele nos deu algumas pistas, sim, no programa Horizonte do Iker Jimenez, no canal 4, mas eu achei que ele ia revelar. Agora eu tenho o meu palpite, e vocês já viram aí na miniatura. Bom, são dois, né? Porque não me ocorre outro. Ao descartar Olise e Kane, só me restam Vitinha e João Neves. Eu aposto no João Neves, porque senão, quem mais? Bom, poderia ser um Cabalasqueria ou alguém assim, mas não acho. Ele disse do meio campo para frente. E bom, vamos ver. A maior oferta da história do Real Madrid foi isso que disse Florentino Pérez. Mais de 150 milhões, ou começando em 150 milhões, essa oferta que fariam se for para o Paris Saint-Germain. Bom, não estamos muito bem com eles. Melhor do que antes, isso sim. Agora, as fotos de Florentino com Nasser Al-Khelaifi deram uma melhorada nas coisas. Não pelas fotos, por outros motivos. E com Zeferin também. E bom, isso foi o mais interessante, embora ele tenha dito outras coisas, e vamos comentar sobre elas agora. Por quê? Bom, e aquilo dos 15 milhões do Mourinho, e isso do Riquelme sobre Haaland, e que existe a cláusula. Florentino falou algo que Riquelme já não tinha dito sobre conversar antes com o clube? E aquilo do clube, e aquilo do clube. Florentino afirma que avisará sobre a contratação que o Real Madrid tentará. Nenhuma contratação foi anunciada, nem pelo outro lado. Dizem que jogarão no Real Madrid. Florentino, aqui foi mais... Porque além disso, como ele vê que é complicado também, naturalmente, pelo jogador em questão, pelo clube ao qual vão fazer a oferta, que vamos fazer uma oferta. É verdade que quando o Madrid faz uma oferta de tanto dinheiro, salvo aquelas tentativas com o Mbappé, que nem atenderam o telefone, ia dizer, nem responderam aquele e-mail. Vocês lembram? Não? Foi no verão de 2020, de 2021, foi aquilo. Correto. E o Madrid, quando faz isso, ainda mais o Florentino. Florentino geralmente consegue. Mas enfim, insisto, vamos ver. Agora, como eu disse, isso vai ser anunciado na terça-feira. Entendendo que o Florentino vai ser presidente, que todos acreditamos que sim, a menos que aconteça uma reviravolta espetacular e absolutamente histórica. Mas, se no sábado o Henrique Riquelme anunciar que tem o Klopp, eu acho que o Florentino, numa paradoxa espaço-temporal, vai passar da terça para o sábado. Ou seja, no sábado a gente vai dizer, caramba, o que aconteceu que já estamos na terça? Claro, porque ele teria que falar, entendo, não sei, talvez ele nem precise. Florentino achava que não precisava fazer tantas coisas na campanha, pois o outro começou a pressionar ali, com alguns erros que Riquelme cometeu. Ontem comentamos sobre quando perguntaram ao mascote do Madrid se era um mandril de verdade. Acho isso tranquilo, não vejo problema. Ele contou que ontem foi aniversário de morte do Santiago Bernabéu e o Riquelme fala e manda um abraço. Eu digo, pô não, porra. Quer dizer, o absurdo tá aí, mas porra, esses dois são demais, são demais. Mas enfim, o que a gente tem que aguentar, e além disso eu coloquei no Twitter, o que a gente tem que aguentar, eu disse, você coloca isso, cara? O pessoal tem uma torção no cérebro, porque claro, dizem, mas vamos ver, o Riquelme não te pagou. Foi? É que as pessoas não estão. Vivemos numa sociedade meio terrível, não estão acostumadas a alguém criticar um candidato e criticar o outro também. E critique o outro, veja uma coisa de um candidato e veja outra coisa do outro. As pessoas estão acostumadas, é isso, com os bajuladores com bajuladores, estão acostumadas a bajuladores para poder insultar, beleza. Quando alguém parece apoiar o outro, mas logo critica e diz que não pode xingar, vemos como é a sociedade em que vivemos. É impressionante. Não se leva em conta que alguém tenha seu próprio critério e avalie o que acha bom ou ruim. Aqui só há bajuladores e todos estão polarizados. Então tá bom. Mas estou vendo cada exemplo de jornalistas e sim, de criadores de conteúdo. Que você pensa, poxa, se eu me posicionasse do lado de um candidato, como já vi alguns se posicionando do lado de um candidato? Enfim,
Mas tudo bem, é igual, é igual. Mas olha, eu fico impressionado com você, você está aí, também me informou um pouco. Olha, cada um com seu canal no YouTube pode fazer o que quiser e com suas plataformas e tal, com suas redes, mas cara, se estamos aqui para informar, não sei, me parece. E depois jornalistas. O que alguns jornalistas fazem, cara. E sabe de uma coisa? Como não quero mais confusão, não vou dizer nenhum nome. Não vou dizer nenhum nome. Sabe de uma coisa? Outra coisa. Durante aqueles dias em que passei um pouco mal, eu expliquei o meu lado, naturalmente recebi entre 0 e nenhum apoio. E aqui, quando acontece alguma coisa com alguém que foi muito criticado e tal, porra, vocês já me viram em vídeos apoiar. Bom, cada um é livre para fazer o que quiser, mas a gente também vai anotando as coisas. E enfim, tudo muito feio, tudo muito feio. Então, claro, a gente vê certas coisas e pensa, bom, não se meta em mais confusão, Miguel, mas vamos lá. Vocês já viram com seus próprios olhos. No final, cada um terá os elementos para julgar as coisas que estão à vista de todos. É que ignorantes existem em todo lugar. E, infelizmente, nesse mundo de hoje tem muitos, cara. Muitos, cara. Todo mundo tem voz nas redes sociais e faz muito barulho. Mas eu acho que alguém com um pouco de bom senso vê as coisas, vê os canais direito, vê as pessoas que falam da maneira mais objetiva possível dentro de um mundo absolutamente subjetivo como é esse. E eu acho que percebe isso. Quem entende, entende. Quem não, não. E quem não entende, e são muitos que não entendem. Acabei desviando um pouco do assunto, sobre Florentino. Vão dizer que isso já foi repetido. Riquelme também se repete. Mas por quê? Vamos ver por quê. Porque, embora com uma ressalva, porque quando você está em uma eleição, a mensagem precisa ser repetida constantemente. Aqui dissemos que eles vão ao máximo. Privatização, diz o outro. Exagerado. Ele fala isso porque sempre volta ao assunto. Privatização e pronto. Quer vender o clube repetidamente. Florentino se defende. Florentino menciona o crédito de 54%. Hoje, alguém comentou sobre isso. Mas ele repete isso uma, outra e outra vez, para que fique marcado, porque soa forte, né? Ou, por exemplo, eu já disse isso 5 vezes. Agora, quem se apresenta são filhos dos que participaram daquela assembleia. Vamos lá. Eles repetem muitas vezes, mas é para que essa mensagem fique. Eu consigo entender isso. O que acontece é que Florentino, como vimos na coletiva do ABC, repetiu 80 vezes. Ele costuma se repetir um pouco mais. Vou explicar o porquê sem que soe pejorativo. E todos nós já vimos isso nos nossos avós e nos nossos mais velhos. Até com nossos pais que amamos, isso ocorre e acontecerá conosco também. Que é que quando você vai, e eu acho que já está acontecendo comigo, quando você vai ficando mais velho, você começa a repetir mais as coisas. Dá para perceber no Florentino. Quem diria que meu amigo Bodo Wilner, com quem trabalhei no Mine Sports, outra coisa que já repeti e contei algumas vezes, vai ser notícia nesses dias. Ele já contou a história do Bodo Wilner, que pagou o salário, a ficha do Bodo Wilner, porque estavam com salários atrasados quando ele entrou no Madrid, não sei quantas vezes. Também com Fernando Hierro. Aliás, Fernando Hierro está em outra candidatura, mandando mensagem. Sobre serem filhos de... E os sobrinhos, ele disse, são filhos dos sobrinhos e não sei o que dos que estavam no Madrid naquela época. Ele disse, ali estava o pai de Riquelme. Hoje sim ele chamou o outro candidato de Riquelme. E voltou a repetir aquela história da confabulação da mídia que ele ia percebendo e por isso convocou essas eleições. Convocou essas eleições que talvez tenham motivado que agora seja preciso pagar 15 milhões por Mourinho. Aliás, porque essa é uma... Agora voltamos ao assunto do Florentino no horizonte, essa é uma notícia de hoje, porque além disso, como o Benfica opera na Bolsa, acho que tem que informar sobre isso, né? O Benfica confirma que José Mourinho custará 15 milhões de euros ao Real Madrid. A equipe portuguesa, através da Comissão do Mercado de Valores, acho que é isso, a portuguesa, comunicou as intenções do time merengue de contratar o treinador luso, caso Florentino Pérez ganhe as eleições. 15 milhões de euros.
Mourinho me ocorreu dizer no Twitter que Florentino, ou seja, que no final não houve jogada de mestre. É estranho, pois Florentino é um mestre nisso. E que é um pouco caro. Me parece um pouco caro, Mourinho. Um pouco caro. Bom, pessoal. O que aconteceu comigo? Sério, eu fico impressionado. Porque objetivamente é caro. Pagar 15 milhões de euros por um treinador, desculpa, é caro. É caro. Como agora estamos todos de um lado ou de outro, é isso. Tudo que um faz está certo. Talvez algum florentinista diga que não tem problema, nada vai acontecer com vocês. Que droga! Talvez isso já tenha saído um pouco caro pra gente. E talvez as eleições sejam um luxo que a gente não deveria ter convocado. Embora no final eu também diga pra vocês, e sei que ontem eu disse isso, acabou saindo relativamente bem. Porque olha, Florentino está se esforçando. Tem debate no Real Madrid dessa vez, mas os 15 milhões não teriam custado isso se tivessem contratado esse cara, pelo que eu entendo, antes de essa cláusula expirar. Que sempre nos contaram. Talvez não houvesse cláusula e teremos que engolir o que dissemos. Sempre falaram que até o fim de maio, Mourinho custaria entre 3 e 7 milhões de euros. No fim, foram 15. Bom, vamos continuar com Florentino. Ele diz que é uma bobagem dizer que dois jogadores brigam e que achamos isso extraordinário. E você diz, desculpa. Mais de 2 jogadores brigaram. Não é nenhuma bobagem. Mas o primeiro que não achou que era uma bobagem foi o senhor e foi o Real Madrid, que aplicou a cada um uma multa de €500 mil. Então minimizar isso, como dissemos desde que comentou na coletiva de imprensa, não é normal. Sobre a conspiração da mídia, repetiu isso e por isso convocou eleições, certo. Assunto Haaland. Ele diz, bom, todos exageraram. É necessário falar antes com o clube. E ele diz que Riquelme não fez isso. Embora Riquelme hoje tenha dito que sim, falou com o City. Mas é verdade que depois o City, quando diz que vai tomar medidas judiciais, que vai denunciar, ainda não fez isso, pelo que eu saiba. Teria que perguntar também para Florentino. E desculpa, mas é assim. Quando ele contratou Figo, todo mundo negou, até o próprio Figo. O representante dele realmente assinou um pré-acordo com Florentino. Um compromisso. Se ganhasse, Figo teria que ir, mas ele não queria ir para o Madrid. E depois, Florentino falou com o Barcelona para contratar Figo. Não é verdade, né? Bom, havia uma cláusula. Bom, o Riquelme está dizendo que também há uma cláusula no City. Então, desculpa, mas são contradições. São realmente contradições. Por exemplo, vou elogiar Florentino, que falou em Orizabal. Não são contradições, desculpe. E com o Riquelme também não tenho problema em dizer o mesmo. Acabei de citar 2 defeitos dele ontem no El Hormigueiro. Não tem problema, porra. Temos capacidade crítica. Vamos dizer tudo. Ou seja, não devemos a vida a ninguém. Além disso, é a presidência do Real Madrid. É preciso exigir muito de quem vai assumir. Porque as eleições são para isso. Elas servem para escolher entre um ou outro. Florentino tem grande vantagem, mas precisamos ser exigentes, certo? Ele já repetiu isso várias vezes. Precisa falar com o clube. E agora, nesta terça, surgiu uma oferta de mais de 150 milhões de euros para um clube, pelo menos. Que não é nem Olise, nem Kane, e é meio-campista ou atacante. E que não é da Premier. Então volto a dizer, Vitinha ou João Neves, não me vem outro à cabeça agora. Que além disso, o Madrid precise, já que o clube carece de meio-campistas. Acho que não precisa de atacantes, né? Beleza. E sobre o clube do Riquelme? É de hoje à tarde. Ele falou isso sobre Lin Haaland, afirmou que a cláusula é pagável e disse, claro, temos que tomar decisões importantes e que de fato, espera, vamos ouvi-lo um instante e vou colocar o Riquelme. Para que não digam que você favorece alguém, desculpa, só não quero confusão com um programa do Canal 4 chamado Horizonte. Deve haver direito autoral envolvido? Claro. Já o programa da Rádio Nacional, não. Por isso coloco a fala do Riquelme, onde o tema da cláusula era explicado.
No caso do Haaland é diferente. Ele tem contrato mais longo com o City. Será preciso conversar, claro, com respeito com o City. Mas o Haaland, no final, tem uma cláusula. São decisões que já estavam conversadas. E há uma clareza. Se eu for presidente do Real Madrid, eles vão jogar no Real Madrid. Alan, a cláusula é uma cláusula pagável? Claro, é que se não fosse, a gente nem estaria falando disso, porque o Real Madrid também não está nas condições, não está como o Barça, como eu disse antes, naquele momento. Antes da ajuda por parte de Ana de la Garia ao Barça para o seu resgate. Pero, mas claramente não está nadando em dinheiro e o Real Madrid tem que agir, tem que mudar e tomar decisões importantes. É preciso economizar entre 120 e 140 milhões de euros por ano. Nós já identificamos totalmente de onde vem esse valor. São gastos absurdos. Ele fala do gasto corporativo, que 45% dos gastos vão para o futebol e 55% para o corporativo, e há muitos gastos aí, diz ele, de mais de 1 milhão de euros. De gente que está lá só aproveitando. Ele não disse isso literalmente. Mas enfim, ultimamente tem se falado disso. Bom, mas ele não vai tirar só dali. E ele não está dizendo, como o Florentino disse na época, quando entrou e falou: vou fazer uma limpa aqui. Redondo, você está fora. Vini não é o mesmo que Redondo, mas se o Jalan entrar, e esse senhor é presidente, e vem o Jalan e tal, que o Vini vai embora. Mas, vamos lá, quem ele vai tirar? O Belingano ou o Mbappé? Acabou de assinar como quem diz, quem tem que... E não quero que tire o Vini. Mas é que, entre todos que estão ali, o normal é que seja o Vinícius, porque é o que só tem mais um ano de contrato, é o que ainda não renovou, etc. Por último, sobre o Klopp. Isso confunde um pouco porque Fabrício Romano, em teoria, teria dito que é o Klopp, que de fato é o Klopp. Mas na Rádio Nacional ele diz isso sobre o assunto do treinador. Muito midiáticas. O treinador está em outro time. Então vai estar... Em outro time ou está empregado? Cuidado, porque aí tem uma diferença. Bom, o que posso dizer sobre isso é que estamos trabalhando para... Estamos trabalhando para poder dizer isso, certo? Poderia ter dito está empregado, porque a pergunta do Mendes foi muito bem feita, de fato, buscando o caso do Klopp, porque o Klopp está empregado, mas não está treinando outro time. Eu, pessoalmente, não me sentei hoje com nenhum treinador. Eu, pessoalmente, certo? Só para deixar claro. E faz parte da equipe que está trabalhando, a equipe esportiva que está liderando, obviamente com alinhamentos muito claros entre nós. E estamos trabalhando para poder anunciar isso antes, né? Mas enfim, vamos ver isso nas próximas 48 horas. Seria uma grande surpresa para todos, e eu sei que todos vão adorar. O que eu posso dizer é que o treinador que está vindo não é um treinador que vai fazer experimentos. É um treinador totalmente comprovado e que está acostumado a competir tanto em ligas de alto nível quanto nas Champions de alto nível. Ontem, no El Hormigueiro, ele afirmou ser o treinador que todos os madridistas desejam. E hoje ele disse que vai causar muita surpresa. Mas ele começa dizendo que tem equipe, embora perguntem a ele, você tem equipe ou tem trabalho? E ele não quer definir isso. É estranho, todo mundo está concordando que vai ser o Klopp. Mas enfim, vamos ver. Insisto. Como avisei sábado, o Florentino mudou de terça para sábado. Bom, que tudo corra muito bem para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem hype no vídeo, por favor, isso ajuda muito o canal. E é isso, nos vemos no próximo. Tenham uma boa noite. Tchau!